Agora já estamos. Já? Bom, gente, boa noite. Vamos, então, dar continuidade ao nosso curso. E hoje temos a fala do professor Leomir Hilário, né? Ele é do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Sergipe e vem desenvolvendo assim, reflexões sistemáticas, né? Em torno da teoria crítica, né? Só que de uma maneira complexa, né? E eu acho isso elogiável, né? Tentando articular psicologia, filosofia, psicanálise, a questão da ética, a questão da política. Eu acho que isso dá a ele um pensamento rico e, ao mesmo tempo, complexo. A outra característica do pensamento dele é, desde sempre, desde que ele começou nessa rota, né, é a tentativa de escapar desse pensamento mais eurocêntrico, né, e tentar construir, que é difícil, um pensamento da periferia do capitalismo, né, quer dizer, aquilo que escapa daquela visão consagrada eurocêntrica, né, que basicamente se torna ou se tenta colocar como hegemônica. Então, isso é uma grande característica e isso vem sendo ativado na própria trajetória dele intelectual. O tema dele é o tema da razão instrumental, a questão, uma crítica dessa razão instrumental. E eu só queria lembrar que o tema da razão, ele é o tema central, ele não é importante, ele é o tema, é a espinha dorsal de toda a construção da teoria crítica. Aliás, ele é a espinha dorsal de uma discussão de qualquer coisa, de uma certa forma, que a gente queira fazer envolvendo o capitalismo, né? E claro que a noção de razão instrumental é alguma coisa que se contrapõe, dentro da lógica da teoria crítica, àquilo que a gente pensa como uma razão crítica. Lembro, por fim, que a Dialética do Esclarecimento, que é uma obra crucial para os frankfurtianos, o cerne dela, a essência dela, é uma discussão sobre a razão. Então, a discussão sobre a razão instrumental se torna crucial dentro desse contexto todo da teoria crítica. Passo a palavra, então, ao meu amigo Leomir Hilário. Tá, então, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer as palavras do Jorge, as palavras generosas, né? Eu queria retomar de início um argumento que o Jorge já mencionou algumas vezes sobre o lugar desse curso, né? Ou seja, a importância, a relevância desse curso. E eu concordo com o Jorge, né? Também compartilho dessa visão com o Fernando, de que cursos como esse são o que há de melhor na universidade contemporânea, né? São, de fato, constituem os lugares a partir dos quais a gente consegue sair um pouco da, da mesmice do dia a dia, do cotidiano universitário e levantar voos para outros lugares que são mais confortáveis, que nos instigam mais e assim por diante. Eu acho esse curso um grande achado nosso e também faço os votos de que a gente possa repeti-lo, né? Talvez anualmente ou algo desse tipo, quando e se essa tempestade passar, que a gente possa fazer isso no Rio de Janeiro e possa se encontrar, enfim. Então, eu começo com um elogio a esse curso. Acho que a gente já passou da metade já, né? Já está entrando na reta final e eu faço então esse elogio primeiro. Segundo, sobre essa introdução, eu queria falar um pouco para vocês, antes de começar de fato, queria conversar um pouco sobre qual é a minha posição diante da teoria crítica. Ou seja, como é que eu vejo a teoria crítica, o que é que me leva à teoria crítica, o que é que eu acho que é a função
e a relevância da teoria crítica. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fui convidado por uma professora que até então eu não conhecia para falar sobre literatura. Essa professora tinha lido 2 artigos meus que eu publiquei sobre literatura e teoria crítica e a literatura como diagnóstico da modernidade, sobre distopia. E ela me fez o convite, eu não a conhecia. Aceitei o convite e foi a primeira vez que eu estava falando sobre literatura publicamente. E o título da minha fala foi Literatura como Crítica. E eu vinha pensando, porque eu tive um bloqueio literário desde o final de 2018, que eu não conseguia ler um livro de literatura. Eu estava lendo As Intermitências da Morte, do Saramago, e por algum motivo eu parei na metade do livro e eu não conseguia mais olhar para o livro do Saramago. E eu fiquei esse tempo, 2018, 2019, 2020 e início de 2021, sem ler literatura. Então, esse convite dessa professora me colocou de novo para eu enfrentar a literatura. E houve um momento em que eu falei do Samuel Beckett, e eu queria começar essa conversa com vocês com o Beckett. Por quê? Porque o Samuel Beckett, eu acho que ele realiza um ato que, a meu ver, é um ato próprio da teoria crítica. Porque, ao contrário de outros saberes, talvez a literatura seja aquele que consegue tematizar o problema do nosso tempo. E o problema do nosso tempo é como viver em tempos de colapso. Enquanto outros saberes fogem a essa questão, a essa realidade, a meu ver, a literatura ela tematiza muito bem sobre isso. Para dar exemplos mais claros, né, eu vejo a sociologia e a psicologia principalmente correndo dessa discussão, e a psicologia hoje se transformou uma grande parte dela em uma psicologética, né? Se a gente quiser juntar psicologia e apologética, ou seja, a psicologia hoje, grande parte dela é uma apologia dessa sociedade em ruínas que nós vivemos. E quando eu lembrei do Beckett nessa minha fala anterior que eu estou mencionando para vocês, é porque no Beckett os personagens eles não têm memória, eles não têm emprego, eles não têm família. Então o que o Beckett faz é uma espécie de anti-romance, porque não tem momento climático, não tem enredo, os personagens não têm profundidade psicológica, os motivos da ação não são os tradicionais, ou seja, não é crime, não é dinheiro, não é família, não é ciúme, não é guerra. Então, de certa forma, o que o Beckett faz é destruir a narrativa. Ou seja, então ele faz um anti-romance, né? Ao fazer isso, o Beckett ele tematiza como algo central uma subjetividade em declínio, né? Ou seja, uma forma de vida que já não almeja mais nada e que o objetivo dela é continuar vivendo, só continuar vivendo. Seja à espera de alguma coisa que vai acontecer, ou seja à espera de uma saída de um lugar muito sujo e assim por diante. Então não tem herói no Beckett, né? O que tem é um anti-herói no tipo muito específico, né? São heróis que já estão derrotados, estão exilados, né? Então o que o Beckett faz, pessoal, ao meu ver, é destruir a narrativa para fazer com que a literatura se torne capaz de pensar o seu tempo presente. E eu acho, para mim, esse é o ato fundamental da teoria crítica, ou seja, até que ponto nós estamos dispostos a destruir as fronteiras do nosso saber para tematizar os problemas que são centrais da nossa vida hoje. Ou seja, até que ponto nós queremos e estamos dispostos a desdepartamentalizar e acabar com os especialismos dos nossos saberes. Ou a gente vai ceder sempre a esses narcisismos das pequenas diferenças, né? Onde o meu saber é muito delimitado, onde, ou seja, os meus objetos são meus e assim por diante. Então, eu acho o gesto do Beckett, né? Mas eu podia usar também o gesto do Kafka, né? Eu acho que o Kafka também tem, ele destrói a narrativa também, porque para quem lê o Kafka sabe que ele usa uma linguagem meio cartorial, objetiva, para narrar o absurdo, né? Então, certa manhã acordou Gregor Samsa metamorfoseado em inseto gigante. É o primeiro capítulo da Metamorfose, ou seja, uma linguagem clara, objetiva, simples, direta sobre algo altamente absurdo. E existe um princípio também em Kafka, que é o princípio da explosão negativa, ou seja, aquilo que deveria causar o horror, o espanto, a mudança, não causa mais nada.
Então, assim, o Beckett e o Kafka, eles, de certa maneira, a meu ver, constituem uma espécie de modelo para um tipo de pensamento que eu acho que a teoria crítica, de certa forma, se aproxima. Tá? E eu chamo isso de uma destruição da narrativa. Eu acho que o projeto inaugural do Horkheimer foi exatamente uma destruição mais dos especialismos, né? Quando ele propõe o materialismo interdisciplinar, ele está pensando justamente em um tipo de produção, de uma reflexão que não esteja presa a esses departamentos. Tá? Eu acho, de certa forma, o que o Horkheimer propõe é uma certa quebra, né? Uma destruição dos saberes na direção de pensar o tempo presente. Eu também acho que o Marx também faz isso, porque Marx faz crítica da economia política, não faz filosofia, não faz sociologia, não faz economia, ou seja, o Marx também está, de certa maneira, propondo uma, uma nova forma de compreensão de uma realidade específica. Tá? Então, para mim, pessoal, a teoria crítica ela sempre foi uma inspiração. Tá? Eu não vou aqui, em nenhum momento, dizer para vocês ou defender que a teoria crítica é a salvação do mundo, que a teoria crítica vai nos salvar da escuridão, que a teoria crítica é o saber definitivo, nada disso. Eu vou apresentar um ponto central que eu entendo da teoria crítica, porque a teoria crítica me ajuda a pensar, a viver e agir nesse mundo que nós estamos. Tá? Então, essa é a minha perspectiva. Continuando na introdução, nós vamos ter dois encontros. Quais são os meus objetivos? Um objetivo central é que eu vou tentar posicionar a crítica da razão instrumental como uma parte significativa da teoria crítica da sociedade. Ou seja, para mim, o que define que o que estamos fazendo é teoria crítica é a crítica da razão instrumental. A meu ver, portanto, a crítica da razão instrumental ela circunscreve o ofício de quem faz teoria crítica. Seria mais ou menos um tipo de perspectiva. Uma segunda dimensão da crítica da razão instrumental é que eu também vou partir do pressuposto de que a crítica, ou de que a razão instrumental, desculpe, ela é o eixo central da vida no capitalismo. Tanto no que se refere ao campo objetivo do modo de produção de mercadorias, quanto ao que se refere ao modo de produção subjetivo, o modo de produção de subjetividade. Então, a razão instrumental define também o nosso modo de organização social capitalista e também as formas de produção de subjetividade. Tá? Então, falar em razão instrumental é falar sobre o modo pelo qual nós produzimos e reproduzimos a nossa vida social, falar da dinâmica alienada e racional dessa sociedade e também falar sobre a constituição subjetiva e os aspectos psíquicos que constituem a nossa vida até hoje. Tá? Qual é o avanço, um dos avanços mais claros da crítica da razão instrumental é que ela toma para si a tarefa de pensar os efeitos do fetichismo da mercadoria na época fordista, portanto, na época posterior a que Marx escreveu o Capital. Tá? E eu vou fazer isso em dois momentos. Aliás, tu dá um ponto até para terminar o outro parágrafo, que assim, a crítica da razão instrumental seria uma forma de crítica do fetichismo da mercadoria por outros meios em uma outra temporalidade histórica. Tá bom? Então, entre crítica do fetichismo e crítica da razão instrumental, eu vejo uma continuidade histórica. Tá? Ou seja, a crítica da razão instrumental foi a forma encontrada pela Escola de Frankfurt de atualizar a crítica do fetichismo da mercadoria do Marx. Tá? Nós vamos fazer, então, dois movimentos, pessoal. Um primeiro movimento, hoje, né? Vou prometer algumas coisas, vamos ver se vai dar tempo suficiente de fazer isso tudo. Mas o primeiro movimento, que é hoje, é tentar pensar junto com vocês o que é a crítica da razão instrumental dentro da tradição frankfurtiana. Tá? Ou seja, quando e como o Horkheimer, o Adorno e o Marcuse, principalmente, né, elaboram a noção de crítica da razão instrumental, quais são suas características, quais são seus antecedentes, quais são suas funções para Adorno, Horkheimer e Marcuse. No encontro que vem, que é um pouco mais ousado, eu queria falar com vocês sobre como nós, brasileiros,
produzimos, ao nosso modo, uma crítica da razão instrumental. Ou seja, de que maneira nós também produzimos uma consciência crítica dos processos de modernização entre nós. Tá? Então, esse primeiro encontro é para falar sobre a crítica da razão instrumental frankfurtiana, e o encontro da semana que vem para falar sobre a crítica da razão instrumental periférica, digamos assim, ou a crítica da razão instrumental à brasileira, digamos assim. Tá? Para fazer isso, pessoal, eu estou tomando a razão instrumental como uma noção bem ampla. Ou seja, a razão instrumental alude ao processo de constituição histórica da sociedade moderna. Tá? Ou seja, ali onde houve um processo de modernização capitalista, houve também um processo de consolidação da razão instrumental. Tá? Outras coisas introdutórias. Estou introduzindo aqui, enfim, quem tiver alguma pergunta, alguma questão, quiser que eu pare, é só levantar a mão e falar, pode me interromper, não tem problema, tá? Eu estou no momento da introdução mesmo, se alguém travar em algum momento, pode falar. Como eu costumo dizer nas aulas, a gente está no mesmo barco, certo? E de vez em quando um cai do barco. Aí é só dizer que precisa de boia que a gente volta ao barco, tá? Uma outra determinação introdutória da crítica da razão instrumental, uma mais filosófica, né? A crítica da razão instrumental, ela tem como um dos seus fundamentos uma espécie de crítica da razão impura. Ou seja, enquanto a filosofia moderna, em especial Kant, está pensando quais são as condições de possibilidade para o conhecimento puro, né? Ele fala das categorias a priori, tempo e espaço, todas essas coisas muito difíceis e muito filosóficas. O Adorno, o Horkheimer, principalmente, estão pensando em uma crítica da razão impura, ou seja, quando eles estão pensando o que é civilização, o que é cultura, o que é indivíduo, eles sempre estão pensando sobre o contexto histórico desses conceitos. Então, portanto, quando eu digo a vocês que o Horkheimer, o Adorno e o Marcuse fazem crítica da razão instrumental, eu estou querendo dizer que, a rigor, eles não fazem filosofia. Ou seja, eles não estão fazendo um exercício através do qual é necessário pensar a essência de um conceito, né, ou estabelecer os contornos gerais de um conceito, mas eles estão muito mais interessados em mobilizar a teoria crítica para um diagnóstico do presente. E aí, para fazer um diagnóstico do presente, eles não vão estar preocupados em defender uma razão verdadeira, ou seja, como se existisse uma razão verdadeira a qual deveríamos defender. Eles vão tentar compreender como a razão, aquilo que se constituiu historicamente como razão, se dialetiza, digamos assim, na forma da barbárie, que eles vão chamar de razão instrumental, e vão tentar pensar isso. Né? Então, é uma crítica da razão, mas é uma crítica da razão impura, ou seja, é uma razão que tem experiência, é uma razão que tem sangue, é uma razão que tem guerra, é uma razão que tem miséria, entende? Então, é um tipo de filosofia, se alguém se apegar ao termo, é uma filosofia muito específica. Tá? Outra coisa, pessoal, a gente vai fazer uma leitura um pouco diferente. Por quê? Porque nós somos brasileiros, tá? Então, vejam, no desenvolvimento interno da teoria crítica, essa é uma noção que é tipo uma persona non grata, sabe? Na teoria crítica estabelecida. É um conceito incômodo, sabe? É um conceito não bem-vindo, tá? Mas por quê, né? Porque se habituou a diferenciar uma razão instrumental de uma razão, digamos assim, comunicativa. Ou seja, alguns teóricos contemporâneos estabelecidos da teoria crítica, muito importantes, por sinal, eles passaram a entender e propor um conceito bifrontal de razão, instrumental e comunicativa, e ou defender, como faz o aluno dele, um progresso moral, ou seja, a modernidade seria constituída, na verdade, por um progresso moral. Para nós brasileiros, isso não faz muito sentido, tá? Porque o nosso processo de constituição moderna, ao contrário do que supostamente teria acontecido na Europa, ele não constitui exatamente um avanço. Ou seja, a modernidade é uma forma de nós realizarmos os nossos velhos hábitos. Tá? Então, estou dizendo isso porque trazer a discussão para nós, da periferia do capitalismo, da crítica da razão instrumental, significa, então, de certa forma, fazer frente
a esse tipo de desenvolvimento mais contemporâneo. Tá? E aí alguém poderia me perguntar, quem for mais habituado, pode dizer, poxa, Léo, mas é estranho que você tome uma categoria ou uma noção que não é muito levada em consideração como a noção que lhe permite atualizar a teoria crítica. Porque, de fato, esse é o tema do nosso curso, sobre a atualidade da teoria crítica. Então, por que que eu escolhi a crítica da razão instrumental como um momento que atualiza a teoria crítica, sendo que os representantes oficiais desconsideram esse conceito? Né? Qual o sentido disso? Né? E uma resposta rápida que eu daria para vocês, a gente pode conversar sobre isso depois do debate, é que aquilo que o Benjamin falou sobre a filosofia da história vale para a história da teoria crítica. Ou seja, para quem conhece o Benjamin, um dos argumentos centrais do Benjamin é de que o progresso histórico é barbárie. Então, o desenvolvimento histórico, na verdade, nos conduz à destruição. Tá? O mesmo se dá na teoria crítica, ou seja, o desenvolvimento interno histórico da teoria crítica abriu mão da radicalidade da teoria crítica. Ou seja, a teoria crítica foi do desenrolar da segunda metade do século XX abrindo mão de pensar os problemas postos pela crítica da razão instrumental. Tá? Então, de certa forma, trazer a crítica da razão instrumental de volta à cena é trazer a possibilidade de que a teoria crítica tenha algo de importante a dizer e a fazer sobre o nosso mundo atual. Tá? Então, essa é a minha introdução. Se alguém tiver alguma questão, Ali. Posso continuar, então? Então, vamos lá. Primeiro, sobre crítica da razão instrumental frankfurtiana. Esse conceito, pessoal, de crítica da razão instrumental, ele é quase um espectro. Por quê? Porque a presença dele se faz sentir pela ausência. Quem for buscar uma definição exata de razão instrumental ou de crítica da razão instrumental nos textos da Escola de Frankfurt, não vai encontrar. Ou seja, você não vai ter em nenhum momento esses autores dizendo assim, a crítica da razão instrumental é isso, isso, aquilo. Tá? Isso não aparece. Como prova desse meu argumento, eu queria ler para vocês, e eu vou fazer algumas citações, entendendo que o curso vai ficar salvo e tal, mas eu vou abusar um pouquinho da paciência de vocês, que eu vou fazer algumas citações. E a primeira é a seguinte, é uma conversa do Marcuse com o Habermas, em 1971, tá? E aí o Habermas diz assim para o Marcuse, em Era de Civilização, você contrapõe a lógica da dominação e a lógica da alienação. Quer dizer, aquilo que Horkheimer denominou de razão instrumental. Aí Marcuse interrompe ele. Max Weber, é Habermas. O termo já se encontra em Max Weber? É Marcuse. Para mim, sim. Aí Habermas. Eu creio que não, mas possa ser. E segue adiante. Ou seja, mesmo entre dois grandes representantes da teoria crítica, não há consenso de onde vem esse conceito. Ou seja, se ele vem e teria sido cunhado pelo Weber, ou se ele foi uma inovação conceitual do Horkheimer. Tá? Diante disso, quem for procurar no Weber a noção de razão instrumental, também não vai encontrar. Você vai encontrar ação instrumental orientada a fins. Você vai encontrar racionalização social. A razão instrumental é um pouco difícil que isso apareça. Tá? Da mesma forma, quem achar que o Habermas está com a razão, e dizer assim, não, foi o Horkheimer que falou e o Habermas está com a razão, eu vou ler o Habermas. Você vai se frustrar bastante, porque no final do primeiro volume da Crítica da Razão Comunicativa, o capítulo é a Crítica da Razão Instrumental, o Habermas recupera a noção de razão instrumental para no final do capítulo jogar fora. Aí vamos supor que você fique um pouco frustrado e tente achar um outro texto, como um de uma filósofa chamada Seila Ben-Habib, um texto chamado A Crítica da Razão Instrumental, que está organizado no Brasil naquele livro O Mapa da Ideologia, do Zizek. Ela também recupera a noção de razão instrumental, mas também joga fora. Tá? Por quê? Porque para esses intelectuais, a aceitação da viabilidade da crítica da razão instrumental
significa uma queda no que eles vão chamar de aporia insolúvel, ou de beco sem saída. Ou seja, se você está defendendo que o processo da modernidade ele é dinamizado pela razão instrumental, segundo eles, a própria possibilidade de uma crítica ela está solapada. Ou seja, é impossível você fazer uma crítica. Para que possa haver uma crítica, é preciso que a razão instrumental não seja a única força estruturante da modernidade. E esses intelectuais vão defender uma mudança de paradigma para uma virada linguística, os fundamentos normativos da teoria crítica. No fim das contas, vão dizer que a razão instrumental é um elemento importante da modernidade, mas não é o único. Tá? A gente, evidentemente, ou eu no caso, evidentemente, vou discordar disso e queria dar um argumento, já que eu citei o nome do Habermas, né? Que é o seguinte: para o Habermas, existiu na modernidade o surgimento de uma esfera pública no século XVII, XVIII e XIX. Essa esfera pública se materializava nos salões, nos teatros, na imprensa, e denotava um processo de privatização do indivíduo, ou seja, do indivíduo como aquele que detém uma esfera interna, que é independente do mundo externo, e esse indivíduo ele participa dos lugares de decisão da sociedade. Tá? Ou seja, a esfera pública é uma espécie de um grande complexo das sociedades modernas, capaz de promover a participação ativa dos cidadãos na produção e na reprodução da vida social. Tá? Isso na Europa, diz o Habermas. Só que no Brasil isso não faz sentido. Porque, vejam, as condições históricas de surgimento daquilo que poderia ser uma esfera pública no Brasil sempre foi um gozo e um privilégio de muitos poucos. Ou seja, muito poucos cidadãos poderiam participar das decisões da autoridade pública brasileira. E a autoridade pública brasileira, na passagem para o século XX, né, ela não se constitui como a emanação de um poder coletivo que surge do consenso e do diálogo entre cidadãos livres. Muito pelo contrário. O poder público brasileiro, desde o seu nascimento, ele é um poder de barbárie. Ele se permitiu, desde o início, invadir e destruir cortiço, barraco, né, como demonstram os episódios da revolta da vacina, de Canudos e assim por diante. Ou seja, no momento histórico em que, segundo o Habermas, nós deveríamos estar constituindo uma esfera pública, na verdade, nós, com base na escravidão, estávamos constituindo um poder público que prendia cidadãos sem o devido processo legal, que também espancava, fuzilava, degolava. Ou seja, entre nós não houve o surgimento dessa esfera pública. Tá? Ou isso que apareceu como esfera pública habermasiana, para nós é muito suja de sangue, digamos assim. Então, fazer uma crítica da razão instrumental ao se opor a esses desenvolvimentos atuais da teoria crítica é tentar recuperar, de certa forma, essa capacidade da gente poder dizer isso. Porque, por exemplo, olha uma frase do Adorno e do Horkheimer que vai parecer muito obscura. Eu vou ler até bem devagar. Tá? Ó, abre aspas. Com a difusão da economia mercantil burguesa, o horizonte sombrio do mito é aclarado pelo sol da razão calculadora, sob cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova barbárie. Fecha aspas. A gente pode olhar para uma frase dela e achar muito nebulosa, muito obscura, muito filosófica e assim por diante. Mas nós somos o resultado dessa dinâmica. Ou seja, a difusão da economia mercantil para o mundo todo foi para nós a sementeira de uma nova barbárie. Ou seja, a entrada compulsória do Brasil na modernidade capitalista promoveu entre nós uma atualização dos mecanismos de barbárie que já estavam, de certa forma, presentes aqui há muitos e muitos séculos atrás. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal, é que, de certa forma, então, trazer a periferia como um impulso para recuperar a crítica da razão instrumental vai significar também recuperar um diagnóstico do presente, repensar o que é a modernidade entre nós, né? E recusar esses desenvolvimentos contemporâneos da teoria crítica. Tá? Ok até aí? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui.
Eu queria recuperar com vocês, deve estar aparecendo aí para vocês, porque eu vou tentar falar para vocês. Eles querem abusar da paciência de vocês, eu vou abusar bastante, tá? Para a gente compreender o que é essa crítica da razão instrumental, a gente vai ter que voltar muito rapidamente, tá, a dois intelectuais, que é o Weber e o Lukács, né? Claro que o Marx aí é uma referência obrigatória. A frase que abre a dialética do esclarecimento é essa: no sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra, totalmente esclarecida, resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo. Sua meta é dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber. Essa referência do desencantamento do mundo é uma referência do Weber, tá? O Flávio Pirucci contou, sociólogo, né? Aparece 17 vezes na obra do Weber, e na interpretação frankfurtiana, ela alude pelo menos a duas coisas que eu queria demarcar com vocês. Primeira coisa é uma desmagificação do mundo, ou seja, desencantar o mundo é apagar o caráter mágico do mundo, ou seja, o caráter de inédito, imprevisível e inexplicável. Ao apagar isso, o que se coloca em seu lugar é um conjunto de hipóteses, relações causais, procedimentos e assim por diante. O mundo passa a ser entendido como uma massa amorfa que é possível conhecer, controlar e manipular. É por isso, portanto, que eles dizem, abre aspas, que o objetivo é de livrar os homens do medo e de investi-los da posição de senhores. Segunda coisa, a primeira é essa, desmagificar o mundo. A segunda, alude também a uma perda de sentido escrito no mundo. A partir de agora, então, os processos do mundo são desencantados. O que é que significa isso? A partir de agora, as coisas simplesmente são. Elas acontecem. As coisas são o que são, independem da nossa opinião, da nossa visão ou do nosso próprio bem-estar. É por isso que, nesse mundo desencantado, o que vai mobilizar o pensamento é o cálculo. Ou seja, é um conjunto de descobertas sobre como funciona o mundo. É por isso que logo depois desse parágrafo, ainda nele, eles vão dizer: o que importa, abre aspas, o que importa não é aquela satisfação que para os homens se chama verdade, mas a operação, o procedimento eficaz, fecha aspas. Então a gente está diante de um certo diagnóstico que eles estão começando a fazer no primeiro capítulo da dialética do conhecimento, que consiste em dizer que a dimensão do conhecimento, a dimensão da posição nossa diante do mundo modificou-se radicalmente. Conhecer agora é classificar fatos, determinar causas e assim por diante. O ato de conhecimento, portanto, é parte de um processo de controle e de dominação social. Não tem nada mais a ver com prazer, não tem nada mais a ver com amor ou algo do tipo. Isso significa dizer, portanto, que essa noção de desencantamento do mundo que vem do Weber, isso é verdade, né? Ou seja, o Habermas tem sua parcela de razão, eles vão elevar essa ideia de desencantamento do mundo a um programa. Ou seja, o desencantamento do mundo ele se refere ao modo de funcionamento da sociedade capitalista moderna. Ou seja, o horizonte do funcionamento das nossas sociedades é a produção de uma forma de sociedade organizada de uma maneira à revelia dos cidadãos. É por isso que, abre aspas, a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. Ou seja, o produto de um mundo totalmente esclarecido, ao contrário do que se imaginava, que seria um mundo regido pela boa vida, um mundo melhor de ser vivido, é, ao contrário, um mundo que aparece diante de nós como uma força imperativa, diante da qual não há mais nada o que fazer, a não ser aceitar, a não ser seguir, a não ser obedecer. E isso provoca uma mudança muito radical do que pode o pensamento, né, do que pode a ação e assim por diante.
Então, tudo que não se submete ao cálculo vai ser suspeito, vai ser relegado ao segundo plano. A ideia de que a razão instrumental, portanto, cria um mundo à sua imagem e semelhança. É por isso que eles vão dizer logo depois também que o esclarecimento é totalitário. Por quê? Porque aquilo que aparece com um índice de incontrolabilidade não merece nossa atenção, a não ser que seja para destruí-lo. Porque tudo deve ser controlado, tudo deve ser previsto, tudo deve ser experimentado e assim por diante. Para ficar um pouco maior. Outra coisa, eu queria ter uma frase do Weber que deixa isso muito claro, só para demarcar para vocês que, de fato, esse raciocínio vem do Weber. O Weber diz assim: o cumprimento dos objetivos das missões, ele está falando da burocracia, né, significa principalmente um cumprimento de missões de acordo com regras calculáveis que desconsideram as pessoas. Ou seja, então, portanto, a burocracia é esse tipo de funcionamento social que, embora seja construído pelas pessoas, funciona à revelia delas, né? Tem um sociólogo espanhol que eu gosto muito, né? Ele escreveu um livro sobre Kafka e Weber, né? Onde ele fala um pouco sobre isso, como talvez o Kafka tenha dado também essa descrição de um mundo moderno altamente burocrático, digamos assim. Tá? Então é isso, primeira coisa que eu acho da razão instrumental para a gente gravar, é essa ideia de um mundo diante do qual nós não temos mais controle, um mundo que segue objetivos que não são exatamente os nossos, um mundo que funciona a nossa revelia, a revelia de nossa vontade, de nossos projetos e assim por diante. Então, essa é a primeira determinação. Tem uma segunda determinação que vem do nosso segundo interlocutor, que é o Jorge Lukács, né? O Adorno, o Horkheimer, o Marcuse, o Benjamin leram bastante o Lukács, sobretudo os jovens Lukács, sobretudo história e consciência de classe, né, no caso do Adorno e do Horkheimer. E há um conceito do Lukács que eu acho fundamental e nos ajuda a entender ainda mais a razão instrumental, que é o conceito de segunda natureza. Tá? O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte: existia uma pressuposição, e quem lança as cartas desse debate é o Hegel, de que você tem uma primeira natureza, e essa primeira natureza ela possui leis que não foram sancionadas pelos indivíduos. Essa primeira natureza ela é regida por acontecimentos que estão fora do nosso controle, tá? E essa primeira natureza ela tende à heteronomia. Só que aí o Hegel diz: existiria, portanto, uma segunda natureza cujas leis são sim sancionadas pelo homem e que é direcionada para a autonomia, ou seja, essa segunda natureza, segundo o Hegel, seria essa natureza que nós construímos, ou seja, uma natureza que tem a ver com a nossa autonomia. Só que o Lukács, ele embaralha o Hegel, porque ele diz assim, ó, na verdade, a segunda natureza ela é uma extensão da primeira. Então ele diz assim, abre aspas, isso é Lukács. Pois de um lado, os homens quebram, dissolvem e abandonam constantemente os elos naturais, irracionais e efetivos. Mas, por outro lado, erguem em torno de si, nessa realidade criada por eles mesmos, produzidas por eles mesmos, uma espécie de segunda natureza, cujo desdobramento lhes opõe, com a mesma regularidade impiedosa que os faziam outrora os poderes irracionais. Então, Lukács vai dizer que a segunda natureza aparece para nós, modernos capitalistas, como uma extensão da primeira natureza. Por quê? Porque nós também não controlamos os desígnios da nossa sociedade. E os acontecimentos, como as crises econômicas, elas aparecem para nós como uma espécie de terremoto. São acontecimentos que a gente não prevê e que acometem a gente e nós ficamos sempre surpresos com ela. Então, o Lukács é o interlocutor para eles que mostra como a razão instrumental aparece também como essa espécie de uma racionalização do social que escapa, portanto, à nossa esfera de controle, nossa esfera de autonomia
e assim por diante. Uma outra determinação importante para a gente entender a razão instrumental é porque o Lukács também coloca, junto com isso, que essa transformação da segunda natureza numa extensão da primeira, portanto, primeira e segunda natureza não são antagônicas, como pensava Hegel, elas são continuidades, porque a segunda natureza conserva a heteronomia da primeira natureza. O Lukács diz que isso acontece pela mercadoria, ou seja, é pelo fato de a mercadoria ser o núcleo central da sociedade moderna que nós vivemos ainda uma espécie de mundo heterônomo, um mundo sem, digamos assim, autonomia. Então, veja, pessoal, daqui já dá para a gente estabelecer que razão instrumental é o nome dessa lógica social que consiste em um funcionamento social cego e que está orientado aos próprios fins da razão instrumental, certo? Então, a gente está falando de uma razão, de um funcionamento social cuja finalidade não é a nossa, cujos produtos não são para satisfazer as nossas necessidades, para falar como o Marx. Tá? Então, esses dois interlocutores, os três, na verdade, o Marx, o Weber e o Lukács, dão a Adorno Horkheimer, nesse momento, a possibilidade de tematizar esse problema da sociedade moderna à luz desse desencantamento do mundo, no caso do Weber, mas, sobretudo, à luz da reificação, no caso do Lukács. Ou seja, à luz de uma sociedade que é historicamente específica, que é o capitalismo. Essa sociedade historicamente específica tem um núcleo, que é a mercadoria. Esse núcleo, que é a mercadoria, impõe um modo de vida social completamente alheio à vontade de nós que construímos esse modo de vida. Então, a razão instrumental é, portanto, como eu falei no início, uma crítica do fetichismo por outros meios, porque ela atualiza essa crítica pensando a constituição desse mundo estritamente moderno, que é, na verdade, um mundo fordista. Ou seja, o que o Adorno e o Horkheimer estão tentando tematizar é quais são os impactos sociais e psíquicos da expansão mundial do regime fordista. Ou seja, de uma sociedade que é organizada em torno da fábrica, da disciplina e assim por diante. Tá? Um dos argumentos que eu vou trazer para vocês aqui ainda hoje, isso eu acho que eu consigo fazer, é que há um momento do Lukács que eu acho muito importante, que é pouco dito, em que ele fala sobre o fetichismo na mercadoria e ele diz, abre aspas, é aparentemente total e penetra ao fundo do ser físico e psíquico do homem, fecha aspas. Porque eu acho que a razão instrumental vai ter essas duas vias. Uma via, que é a via do processo de constituição da sociedade moderna, mas uma outra via igualmente importante, que é a constituição psíquica de todos nós. Tá? Então, a razão instrumental implica também uma forma de existência. Tá? Não implica somente uma forma de organização social. Aquele que melhor entendeu isso, que a razão instrumental implica um modo de existência, foi o Marcuse. Tá? E por isso que depois do Adorno e Horkheimer eu vou terminar com o Marcuse, porque eu acho que ele é o cara que sacou isso, que razão instrumental também é uma forma de ser, uma forma de estar no mundo. Tá? Então, esse meu tópico, pessoal, eu queria ter trazido para vocês isso, que é um pouco de uma pré-história da crítica da razão instrumental com o Lukács, com o Weber e com o Marx. Tá? Tudo bem, não estou vendo todo mundo, espero que esteja tudo bem. Tá? Qualquer pergunta pode me atrapalhar. Vamos lá, então, falado um pouco sobre a pré-história, vamos entrar no conceito propriamente dito, pelo menos tentar entrar. Né? Primeira pergunta é assim, pessoal, qual foi o momento em que o Adorno, o Horkheimer e o Marcuse, principalmente, eles passam a tematizar a razão instrumental? Tá? E aqui eu queria pegar uma divisão da história da teoria crítica, que é mais ou menos consolidada, e eu vou falar sobre elas até como uma forma de introdução para quem ainda não conhece a teoria crítica, para quem está começando a ler. Então, preste atenção nisso, que é um mapa muito legal. Tá? A gente pode dividir a história da teoria crítica em três momentos iniciais.
Um primeiro momento que vai de 1930 a 1937. Tá? Começa com a posse do Horkheimer como diretor do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Há um texto chamado A Presente Situação da Filosofia Social e as Tarefas do Instituto de Pesquisas Sociais. O título é grande mesmo, tá? Mas hoje eu acho que dá para vocês encontrarem fácil na internet. E que ele dá uma definição muito precisa de teoria crítica, que ele diz que o problema central da teoria crítica é a conexão entre a vida econômica da sociedade, o desenvolvimento psíquico e as esferas culturais. Ou seja, teoria crítica seria, então, o nome desse projeto de um saber crítico que articularia essas dimensões de economia, cultura e psiquismo. Nesse momento, não só o Horkheimer, mas como todos os outros, estão interessados em, de certa maneira, superar a crise do marxismo, que naquele momento, década de 30, estava numa crise muito grande. Vocês devem lembrar que muitos desses nomes são tributários do, digamos assim, de um certo marxismo conselhista, né? Digamos assim, do comunismo de conselhos, né? Da Rosa Luxemburgo, de tantos outros, né? Ou, para quem gosta do termo mais polêmico, comunismo de esquerda, né? Não sei se já se habituaram com essa expressão, mas depois pesquisem o que era o comunismo de esquerda. Então, esses intelectuais estavam muito empenhados em tentar, de alguma maneira, recuperar a potência crítica do marxismo. Ou seja, tentar recusar o marxismo como uma ideologia que legitima um Estado autoritário, como é no caso da União Soviética, e recuperar o marxismo como uma teoria crítica. Inclusive, quem primeiro usa essa expressão de uma espécie de marxismo como teoria crítica é o Karl Korsch, no Marxismo e Filosofia, que é um texto de 21, 22. Ele é o cara que usa isso, que comenta isso, que fala que o objetivo dele é recuperar não o marxismo como uma ciência, não o marxismo como uma ideologia legitimatória, o marxismo como uma teoria crítica. Né? E nesse sentido, portanto, o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse, o Neumann, o Kirchheimer vão tentar superar essa crise do marxismo fazendo uma aliança entre filosofia social e ciências empíricas. Né? Então, datam daí livros fenomenais, como Autoridade e Família, o próprio Behemoth, né, depois do Franz Neumann, né, os livros do Kirchheimer sobre punição e estrutura social. Né? Enfim, é um momento em que a teoria crítica está, de alguma maneira, tentando superar essa crise do marxismo. Tá? É um momento muito profícuo. Então, 1930 a 1937, esse momento é chamado de materialismo interdisciplinar. Tá? Há um segundo momento que vai, é um momento muito curtinho, que vai de 37 até 40. Tá? Há dois textos fundamentais que vocês podem ler. Um é Teoria Tradicional e Teoria Crítica, do Horkheimer, 37, e o outro é Filosofia e Teoria Crítica, que foi escrito com o Marcuse. Esse momento talvez seja o momento mais otimista da teoria crítica, por incrível que pareça. Né? Assim, em 1937 já tinha fascismo, nazismo e tal, mas é um momento em que o Horkheimer diz frases como, abre aspas, o futuro da humanidade depende da existência do comportamento crítico, fecha aspas. Ou a teoria crítica está impregnada do interesse por um Estado racional. Ou, abre aspas, a teoria crítica não almeja apenas uma nova ampliação do saber. Ela intenciona emancipar o homem de uma situação escravizadora. Fecha aspas. Ou seja, você tem na teoria crítica uma espécie de programa revolucionário. Né? Ou seja, não se trata mais somente de tentar ultrapassar a crise do marxismo, mas se trata, assim, de recuperar a possibilidade de emancipação na sociedade moderna do século XX. É um período muito curto, né? Mas existiu. Né? E esses textos são fundamentais. E há um terceiro momento, que é um momento que me interessa muito nesse momento, assim, nesse encontro nosso aqui, que vai de 1940 a 45. Tá? Então, só recapitulando. De 30 a 37, matérias interdisciplinar, 37 a 40, a teoria crítica, propriamente dita, e 40 a 45, a crítica da razão instrumental. Né? Nesse momento, e aqui eu começo a falar por que eles se interessam por essa crítica da razão instrumental, eles tentam problematizar por que a sociedade moderna
em vez de constituir uma sociedade emancipada, caiu na barbárie. E veja, são alemães falando isso. Por que eu digo que são alemães falando isso, né? Porque o alemão, ele detinha praticamente o pensamento do mundo, né? Vocês já devem ter ouvido uma piada de muito mau gosto, de que é impossível filosofar se não for em alemão, né? Então, como é que é possível que um país que tenha um monopólio tão grande da filosofia, do saber, da civilização, tenha caído na mais pura barbárie nazista? Como é que isso é possível? Como é que é possível que o país, o lugar geográfico que gerou mentes tão brilhantes, filósofos tão brilhantes, tenha gerado um Hitler? Qual é a ligação que existe entre a história pregressa da Alemanha e a história então atual da Alemanha, que era o nazismo? Então, a crítica da razão instrumental aparece em 40, 45 como o programa da teoria crítica. Aparece como esse projeto a partir do qual é necessário pensar por que a barbárie, de Coloquei certa ali na cadeira, tinha cocô. existe entre nós. Tá? Um nome que eu falei muito pouco aqui, pessoal, que é o nome do Walter Benjamin, mas é porque o Benjamin, dentro da crítica da razão instrumental, talvez ele tenha sido aquele que deu essa tarefa, né? Ou seja, as teses sobre o conceito de história do Walter Benjamin, ele coloca no centro da análise a barbárie. É ele que faz isso, né? É ele que diz, o problema da teoria crítica é o estado de exceção. E o estado de exceção, na verdade, é a regra. Então, o problema da teoria crítica é pensar a barbárie. Então, portanto, para o Benjamin, a teoria crítica é uma experiência intelectual e política diante da barbárie, o que significa pensar no mundo em dissolução social. No entanto, o Benjamin ele morre cedo, né? Ele morre uma catástrofe pessoal muito cedo. A dialética do esclarecimento, pessoal, eu diria para vocês que, principalmente esse primeiro capítulo, ele é um comentário de leitura das teses sobre o conceito de história. Não haveria dialética do esclarecimento se não houvesse as teses sobre o conceito de história. Tá? Mas eu queria deixar isso claro, porque eu, apesar disso, não estou falando muito do Benjamin, porque eu acho que quando ele põe essa tarefa de pensar a barbárie, logo ele falece. E quem continua essa tarefa, ou tenta continuar, é o Adorno e o Horkheimer. Uma outra precisão, estou falando aqui sempre de dialética do esclarecimento, que é o título do livro do Horkheimer e do Adorno, e eu queria dar uma definição que o Adorno dá numa carta ao Marcuse sobre o que é dialética, que eu achei assim tão simples e genial. O Marcuse pergunta ao Adorno o que é dialética, e o Adorno responde simplesmente assim: dialética significa que os fins não são diferentes aos meios. Então, portanto, dialética é tentar pensar de que maneira, no caso do esclarecimento, a própria modernidade está, então, implicada aos produtos de barbárie que são concomitantes a ela. Então, dialética do esclarecimento, do Adorno Horkheimer, é uma tentativa, então, de montar uma unidade contraditória entre as promessas emancipatórias da modernidade e os momentos de barbárie social que nós vivemos desde o princípio. Tá? Então, essa fórmula dialética do esclarecimento é o título, né, do livro, mas também expressa bem esse programa. Segunda coisa, pessoal, isso para entrar no conceito. Eu estou usando aqui a dialética do esclarecimento, mas quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu vou dar algumas dicas. Tá? Uma dica é o Eclipse da Razão, de 47, né, que é um texto posterior. Eu costumo brincar que é o resumo bondoso da dialética do esclarecimento de Horkheimer. Tá? É um texto mais simples, é um texto mais palatável, é um texto mais claro, é um texto mais objetivo, porque são conferências que o Horkheimer dá nos Estados Unidos. Né? E ele vai falar sobre razão instrumental ali também. E um outro, inclusive esse livro, O Eclipse da Razão aqui no Brasil, na Espanha, né, em espanhol, o título é A Crítica da Razão Instrumental, que é acho que um título mais adequado. E um outro texto é sobre o conceito de razão, de 52, do Horkheimer, onde ele, de alguma maneira, também pensa esse problema da razão instrumental. Tá? Dito isso, vamos lá de novo. Deixa
encher a paciência de vocês mais um pouquinho, para a gente ler aqui. Para mim, tem 3 pistas para a gente perseguir esse conceito e queria ler para vocês para a gente encaminhar as nossas reflexões. Primeira pista é essa. Dizem Adorno e Horkheimer. O pensar reifica-se num processo automático e autônomo, emulando a máquina que ele próprio produz para que ela possa finalmente substituí-lo. O esclarecimento pôs de lado a exigência clássica de pensar o pensamento. A filosofia de Fichte é o seu desdobramento radical, porque ela desviaria do imperativo de comandar a praxis que o próprio Fichte, no entanto, queria obedecer. O procedimento matemático tornou-se, por assim dizer, o ritual do pensamento. Apesar da autolimitação axiomática, ele se instaura como necessário e objetivo. Ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, como ele próprio denomina. Como vocês estão vendo, pessoal, não aparece em nenhum momento aí razão instrumental, né? Mas por que isso é uma pista? Porque ele está dizendo aqui que o pensamento se transforma em coisa, em instrumento. Então, eles estão narrando para a gente essa dinâmica segundo a qual aquele programa do esclarecimento que eles pegaram do Weber e do Lukács agora entra em funcionamento, ou seja, ele tem uma dinâmica. Então, a razão instrumental é o nome dessa dinâmica social e histórica que reifica o pensamento e que transforma o pensamento em coisa e em instrumento. Tem um impacto aqui muito importante, pessoal, porque veja que eles estão colocando o ato de pensar, que para o iluminismo europeu é o ato da liberdade, né? Se vocês lembrarem, no textinho do Kant, que é a resposta à questão, que é o esclarecimento, ele diz, ouse saber, ou seja, tenha a coragem de pensar por si mesmo. E o que o Adorno e o Horkheimer estão dizendo é que essa dimensão do pensamento ela deixou de ser emancipatória, porque ela agora está se enraizando no processo material de produção e reprodução das mercadorias. E para se enraizar nesse processo, ela se transforma ela mesma, ou seja, o ato de pensamento, a reflexão e assim por diante, em uma coisa. Isso significa dizer, pessoal, que, veja, a razão, portanto, não é uma maneira de produzir a autonomia dos indivíduos diante do processo social. Vocês percebem isso? Que para o iluminismo é disso que se trata. Ou seja, o iluminismo é um projeto de razão social, porque o iluminismo entende que nós, ao fazermos uso de nossa razão, seríamos capazes de produzir uma vida autônoma, uma vida livre. O que o Adorno e o Horkheimer estão dizendo é que a razão se transformou no século XX em instrumento. Ou seja, a razão não é mais uma via através da qual nós vivemos uma vida autônoma, mas ela é um processo através do qual nós nos submetemos a essa sociedade que existe. Então, portanto, há aqui uma desvinculação entre o uso da razão e a produção de liberdade. A partir de agora, usar a razão não é produzir a própria liberdade. Tá? E o que o Adorno e o Horkheimer vão fazer é ligar esse processo a uma autofagia do esclarecimento. Porque, veja, quem põe na história a razão como uma forma estruturante da sociedade é o esclarecimento, é a modernidade. É a modernidade que se coloca a tarefa de sair das trevas da Idade Média e constituir um mundo agora através da ciência. Mas, ao mesmo tempo, é também a própria modernidade que coloca na história uma nova modalidade de barbárie, uma nova modalidade de controle, digamos assim. Tá? Então, há uma desvinculação entre pensamento e emancipação. Um exemplo bem claro, pessoal, e que acontece no nazismo, é que você tem uma articulação dos saberes humanos voltados para a destruição de seres humanos. Então, quando vocês olham para um campo de concentração, você tem uma articulação ali entre arquitetura, geografia, medicina, química, todos esses saberes, eles estão orientados para a destruição. Há um livro, pessoal, de um
eu posso chamar ele de filósofo, que é o Raul Hilberg. O livro se chama A Destruição dos Judeus Europeus. Tá? E o Hilberg mostra como os nazistas tinham uma técnica infalível de destruição dos judeus. Tipo, o trem tinha hora para sair, ele tinha hora para chegar, tinha hora para desembarcar, tinha hora para despir os judeus, tinha hora para colocar o judeu na câmara de gás, tinha hora para tirar, tinha hora para colocar na cova. Esse tempo de duração era o tempo que chegava um novo trem, desembarcava os judeus e assim por diante. Ou seja, você tem uma lógica que mobiliza os saberes modernos, mobiliza os saberes que seriam nossos, digamos assim, orientados para uma destruição. Então, no nazismo aparece isso muito bem, ou seja, aparece o modo pelo qual os nossos saberes não estão mais sob o nosso controle e eles são orientados agora para a nossa própria autodestruição. Tá? Segunda pista da razão instrumental. Deixa eu voltar, não sei se eu estou um pouco empolgado, indo rápido demais, né? Mas o que eu estou fazendo, pessoal, é assim. A gente falou sobre a pré-história da razão instrumental com Weber, com Lukács, com Marx. Né? O Weber sobre burocracia, um mecanismo à revelia. O Lukács com o fetichismo da mercadoria, ou seja, um mundo totalmente controlado pela mercadoria, que segue as finalidades da mercadoria e não as nossas. Né? E o Marx em relação ao fetichismo, que também alude a essa dinâmica alienada. O que eu estou fazendo agora, pessoal, é colocando para vocês como é a proposta do Adorno Horkheimer em relação à razão instrumental. Né? E a proposta tem esse condicionante que eu estou falando agora, que é, de certa maneira, de um conhecimento humano, ou seja, de uma espécie de uso da razão que não tem mais a ver com emancipação. E isso coloca, e nisso, pessoal, quando eu falei criticamente sobre o Habermas, eu queria fazer um elogio aqui, porque, de fato, isso coloca um problema central para nós. Porque, bom, se a gente apostou durante tanto tempo que era a razão que nos emanciparia, se os caras estão mostrando que a razão é dominação, de fato nós temos um problema. A gente pode falar sobre isso depois. Segunda pista. Abre aspas. O positivismo, que afinal não recuou nem mesmo diante do pensamento, essa quimera tecida pelo cérebro, no sentido mais liberal do termo, eliminou a última instância intermediária entre ação individual e norma social. O processo técnico, no qual o sujeito se coisificou após a sua eliminação da consciência, está livre da plurivocidade do pensamento mítico, bem como de toda significação em geral. Porque a própria razão se tornou um mero adminículo da aparelhagem econômica que a tudo engloba. A mera razão se tornou parte dessa aparelhagem. Ela é usada como um instrumento universal, servindo para a fabricação de todos os demais instrumentos. Isso é razão instrumental. Rigidamente funcionalizada, ela é tão fatal quanto a manipulação calculada com exatidão na produção material e cujos resultados para os homens escapam a todo cálculo. Cumpriu-se, afinal, sua velha ambição de ser órgão puro dos fins. Ou seja, esse é um trecho, pessoal, que para mim é a definição de razão instrumental. Embora não apareça aí, razão instrumental é isso, mas você tem aqui uma dinâmica na qual a razão ela não serve mais aos fins humanos, ela serve agora à reprodução das mercadorias. Mas tem um ponto aí que para mim é muito forte, que é essa eliminação entre a ação individual e norma social. Por quê? Porque o iluminismo, pessoal, ele tem um projeto fundamental, e aqui me parece que... Por que o Adorno Horkheimer faz uma crítica radical? Porque o iluminismo, ele pôs na história uma instância interna do ser humano. E essa instância interna seria o lugar de liberdade. Ou seja, todos nós modernos seríamos compostos por uma experiência subjetiva que se traduz numa certeza sensível de todos nós, que nós somos dotados de uma dimensão interna, ou seja, é invisível ao olhar do outro. Essa dimensão interna é inalienável, ninguém pode tirar isso de nós. Essa dimensão interna é independente, ou seja, ninguém pode dominar completamente. E essa dimensão interna é autônoma, ou seja, ela expressa a minha vontade livre de ser o que eu quero ser.
A gente pode chamar isso de experiência de subjetividade privatizada, como faz Luiz Cláudio Figueiredo. E ela é a base da sociedade moderna. A sociedade moderna, ela se considera livre e emancipatória porque ela está baseada nessa experiência de subjetividade privatizada. É essa experiência que faria a mediação entre as normas sociais e a subjetividade. No fim das contas, essa experiência de subjetividade privatizada seria a última e derradeira resistência de todos nós. É a aposta civilizatória que diz assim: quando tudo der merda, haverá indivíduos capazes de fazer frente a essa merda que está rolando aí. Portanto, essa subjetividade privatizada é o lugar da emancipação. Só que aí tem um problema do Horkheimer. Ele diz assim: a razão instrumental acabou com a mediação. E aí isso põe um problema inédito para nós. Porque o que o Adorno e o Horkheimer estão dizendo é que, veja, esse contrapeso da subjetividade privatizada em relação ao poder saiu do mapa. Ou seja, essa mediação interna, ela agora faz parte do modo de produção e reprodução da vida social. O primeiro problema que isso coloca é: se é assim, quem é que faz a transformação? A primeira pergunta mais impaciente é essa, né? Mas a pergunta do Adorno e Horkheimer é: se a sociedade moderna não tem mais esse contrapeso, o que é que ela se torna? Tá? Ou seja, se a sociedade moderna aboliu aquilo que ela colocou como contrapeso, que é a subjetividade, o que é que ela se torna? Então, de certa maneira, esse diagnóstico ele é muito preciso, porque ele está colocando de frente para nós que, em algumas situações históricas, como no caso deles do fascismo, as possibilidades de emancipação não estão dadas. Tá? E eles querem pensar isso, ou seja, o que se faz agora? Como é que se pensa agora? Como é que se vive agora se esse indivíduo, que era a aposta fundamental da civilização, ele foi abolido? Né? E agora? Né? Ou seja, quais são os impactos disso para todos nós? Tá? Então, há uma dinâmica entre uma destruição do indivíduo que acompanha o processo de implementação da razão instrumental. Então, portanto, a razão instrumental implica um processo constante de destruição dessa esfera de subjetividade privatizada que a modernidade acreditou que existia, digamos assim. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma outra citação que eu não estou, que é a terceira e última pista, ou a quarta, se eu perder as contas aqui, que diz assim, pessoal, não estou encontrando aqui rápido. Estou tentando achar no meio. Então, vamos lá. Semelhante à coisa, a ferramenta material que pegamos e conservamos em diferentes situações como a mesma, destacando o mundo como caótico, multifário, disparatado, uno, idêntico, o conceito é a ferramenta ideal que se encaixa nas coisas pelo lado de onde pode pegá-las. Fecha aspas. Está na página 49 e 50, que eu não achei aqui da dialética do conhecimento. Ou seja, a razão instrumental alude, portanto, de novo, a esse processo pelo qual o pensamento produz exploração e controle. Tá? Então, a razão objetiva, que é uma expressão que o Horkheimer usa em outros momentos, né? Como se a razão objetiva fosse essa capacidade de construir um mundo livre, e a razão subjetiva fosse essa razão instrumental, na linguagem do Horkheimer, depois, né? Nesse momento ainda não. Ele está dizendo que essa razão objetiva sai de cena. Né? Ou seja, o que você tem aí é a impossibilidade de um pensamento crítico, e o objetivo disso só pode ser a razão instrumental, que vai sempre me adequar o mundo existente. Tá? Então, o que é que eu posso dizer disso tudo, pessoal, para dar um fechamento nisso, para a gente terminar com o Marcuse? A crítica da razão instrumental, a meu ver, ela pode ser definida, só de maneira didática mesmo, como uma parte do diagnóstico da modernidade, da teoria crítica desse momento,
esse diagnóstico da modernidade está interessado em pensar como se dá uma autodestruição do esclarecimento por meio de uma instrumentalização da razão moderna, ou seja, a modernidade põe na história que a liberdade estaria na razão, ao mesmo tempo que a história põe para a modernidade que a razão é, portanto, barbárie. Porque a razão vai servir à conservação da sociedade capitalista, ou seja, ela se reduz a uma técnica, ela se reduz a uma manipulação da natureza. Então, portanto, a razão instrumental seria esse conjunto de práticas sociais de organização social, né, alienadas, fetichistas e assim por diante, mas também estruturas, formas subjetivas alienadas, e eu queria falar sobre isso agora na reta final. Tá? Uma dica, pessoal. Quando o Horkheimer escreve O Eclipse da Razão, o último capítulo se chama Ascensão e Declínio do Indivíduo. Tá? Não é por acaso. Assim. Esse tema de uma experiência que se perdeu vai passar a ser um tema central depois da dialética do esclarecimento. Mas indo para o nosso último interlocutor de hoje, que é o Herbert Marcuse. Né? Vejam, no início havia uma separação entre intelectuais e saberes no materialismo interdisciplinar. Então você tinha um cara que era responsável pela sociologia, o cara que era pela filosofia e assim por diante. O cara responsável pela psicanálise era o Erich Fromm, como muitos de vocês devem saber. No entanto, o Erich Fromm, desde o início, já tinha muitos problemas com Adorno e Horkheimer, e depois, sobretudo, de um livro chamado O Medo à Liberdade, as diferenças ficaram inconciliáveis. E o Erich Fromm é solenemente convidado a sair da escola de Frankfurt e tal. Ele mesmo sai, abre mão de uma pensão vitalícia. Imaginem vocês, né? Abrir mão de uma pensão vitalícia por uma divergência intelectual e política. Né? Algo inimaginável hoje em dia, mas o Erich Fromm fez isso. Então ele sai da escola de Frankfurt e quem assume o posto para pensar a psicanálise é o Marcuse. Não o Adorno e o Marcuse, mas o Marcuse principalmente. Ou seja, o Marcuse vai se tornar, no final da década de 40, o cara responsável dentro da teoria crítica para assimilar a psicanálise e promover uma crítica do indivíduo, não uma crítica dos processos modernos em relação ao indivíduo. A primeira acho que a grande obra do Marcuse em relação a isso é o Elo de Civilização, acho que é de 53, eu acho. Eu tenho aqui um presente do Jorge, que é a primeira edição em inglês, o Jorge me deu. 53 ou 55, né? Não me falha a memória. E o Marcuse, assim, para mim, eu tenho a impressão de que a civilização é a dialética do esclarecimento do Marcuse, sabe? Ou seja, é o livro onde o Marcuse está pensando os impactos da vida moderna na subjetividade, nos modos de vida. Tá? E Marcuse vai fazer isso de uma forma diferente do Adorno Horkheimer, porque a dimensão da estética para o Marcuse sempre foi uma dimensão emancipatória, né? A dimensão da experiência social, né? Sempre também foi uma dimensão da experiência emancipatória para o Marcuse. Ele faz isso nesse livro. Então, ele recupera o Freud para, de certa maneira, mostrar como o Freud é um narrador dessa vida subjetiva em tempos de razão instrumental. Tá? Então, o Marcuse começa o livro recuperando o conflito entre o princípio de realidade e o princípio de prazer, né? Ou seja, para o Freud, desde o início, nós estamos nos debatendo com uma satisfação imediata e uma satisfação adiada, né? Que, portanto, viver em sociedade, na modernidade, é, portanto, passar por um processo de repressão, ou seja, o nosso prazer ele passa por um controle sem o qual não existe vida social. Então, o Marcuse entende que, portanto, o Freud é o cara que vê muito bem que a razão instrumental está entre nós e que a razão instrumental ela atua na constituição de nossas subjetividades, por esse fato, ou seja, de que desde o início nós somos repressão.
né, como diz o Freud em 1908, a civilização repousa sobre a repressão pulsional, né, digamos assim. Então, o Marcuse olha para o Freud e tem um achado muito importante, que é essa relação entre submissão e pulsão, ou seja, de que viver em sociedade é se reprimir, digamos assim. Mas o Marcuse ele vai um pouco além, né? E ele vai duplicar os conceitos freudianos, né? Como diz ele. E ele vai falar em mais repressão, né? E aí juntando o Freud e o Marx, né? Como vocês sabem, tem o valor e o mais valor, né? Como diz o Marx. Para o Marcuse tem a repressão e tem a mais repressão, que é esse excedente de regulação sobre as nossas pulsões, que demarcaria o que é essa vida fordista, né? Do século XX, e de que dessa maneira, portanto, o princípio de realidade, segundo Marcuse, se traduz também num princípio de desempenho, tá? Ou seja, mais do que essa repressão que constitui uma realidade, existe um princípio social segundo o qual nós devemos abrir mão sempre de cada vez mais coisas para o trabalho, né? Então, portanto, a razão instrumental é uma espécie de sanguessuga da nossa energia vital na direção do trabalho, digamos assim. Ao momento que o Marcuse diz, pessoal, a razão é a racionalidade do princípio de desempenho, fecha aspas. Tá? Isso está, salvo engano, é a primeira frase do capítulo 8 do Elo Civilização. A razão é a racionalidade do princípio de desempenho. Né? Claro que para nós aqui o Marcuse está falando de razão instrumental, ou seja, a razão instrumental é essa figura do princípio de desempenho. Por quê? Porque ela impõe desde o princípio uma economia pulsional. O que isso significa, pessoal? Que a razão instrumental implica um modo de ser, um modo de se relacionar, um modo de viver em sociedade. Né? É claro que, para o Marcuse, né, e é algo que eu deixo para vocês lerem se vocês quiserem, há uma dimensão que é a dimensão da fantasia, né, que o Marcuse ele critica muito o Freud, ele diz que o Freud às vezes esquece disso, né? Que de fato existe uma repressão fundamental que nos constitui, mas diz o Marcuse, existe a recusa dessa repressão fundamental que é a fantasia, né? Então, assim como a repressão faz parte da nossa vida cotidiana, a fantasia também faria parte. Então, o Marcuse está sempre pensando nessa dimensão que possa nos fazer sair um pouco disso. Então, vejam, no Elo Civilização, o Marcuse está tematizando os impactos subjetivos da razão instrumental, ou seja, tentando pensar quais são os efeitos da razão instrumental em termos de economia pulsional. Mas em O Homem Unidimensional, aí ele vai quebrar as nossas pernas. Ele diz assim, abre aspas, hoje, esse espaço privado, que é o indivíduo, foi invadido e reduzido pela realidade tecnológica. A perda dessa dimensão, na qual habita o pensamento negativo, é a contraparte ideológica do próprio processo material pelo qual a sociedade industrial silencia e reconcilia a oposição. Essa é toda a gramática do homem unidimensional, tá? Que eu estou citando aqui, porque, veja, no homem unidimensional, Marcuse, a meu ver, vai levar bem a sério essa ideia de que o indivíduo saiu do mapa. Por quê? Porque ele entende que a sociedade moderna se tornou uma sociedade unidimensional. Tá? Ou seja, a unidimensionalidade, a meu ver, é a figura marcusiana da razão instrumental. É o modo pelo qual o Marcuse está falando sobre razão instrumental. Mas ele fala de unidimensionalidade porque ele consegue juntar duas coisas. Uma, o processo objetivo de produção e reprodução da vida social, e outro, mais importante para mim, que é o processo de constituição psíquica. A unidimensionalidade do Marcuse é o processo pelo qual a produção de subjetividade vai abalando cada vez mais a possibilidade de que nós possamos destacar o nosso pensamento e a nossa vida dessa sociedade que existe. Então, portanto, a vida unidimensionalizada é a vida que não consegue enxergar para além dos horizontes do capitalismo. A vida unidimensionada é aquela, portanto, que enxerga que o capitalismo é da ordem da eternidade, digamos assim. Tá?
E quais são os impactos disso? Né? Eu repito isso porque isso é muito importante para mim. Quais são os impactos disso para a vida subjetiva? Né? Há um capítulo muito bombástico do Marcuse, eu recomendo que vocês leiam num dia ensolarado, tá? Um dia bonito, não façam isso no quarto escuro sozinho, que é sobre o fechamento do universo da locução, que é um capítulo que ele já, se não me falha a memória, ele recupera algumas teses do George Orwell, no 1984, né? E são coisas muito relevantes para a gente hoje, porque se a gente achava que a razão era que nos faria sair da condição de barbárie, a gente sempre achou que a linguagem também, né? Ou seja, que por meio da linguagem a gente conseguiria, portanto, chegar a essa vida emancipada. Então, para finalizar, pessoal, só uma última frase sobre o Marcuse. Né? O que é que eu acho que o Marcuse traz para a gente nesse diagnóstico mais geral da razão instrumental? Eu acho que ele traz, sobretudo, essa experiência subjetiva. Né? Ou seja, o Marcuse, ao meu ver, é aquele que vai mais fundo, né, no psiquismo e tenta pensar assim, o que é a vida numa sociedade totalmente dominada pela razão instrumental, né? Ou seja, o que é o pensamento, o que é o prazer, o que é a linguagem, né? Então, o Marcuse está sempre tentando, né, ir atrás desse rastro de barbárie, digamos assim. Por isso que eu trouxe ele aqui. E deixa eu fazer um balanço, ver se eu consigo resumir tudo para abrir a fala, a gente conversar um pouco. Qual foi o meu objetivo aqui hoje, pessoal? Eu queria defender para vocês que existe uma centralidade da razão instrumental na vida moderna. Tá? Então, assim, primeiro, para mim, a vida moderna ela tem como dinamismo a razão instrumental. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que é a consequência dessa, é que, portanto, a tarefa primeira de uma teoria crítica é fazer uma crítica da razão instrumental. Tá? Ou seja, portanto, o ofício do teórico crítico é uma análise demorada, rigorosa sobre a razão instrumental. Tá? Então, são dois processos em um só. Uma terceira coisa que eu queria ter dito para vocês, que eu acho que eu falei, é que a crítica da razão instrumental constitui, portanto, o ponto de atualização da teoria crítica. Ou seja, para mim, se nós queremos resgatar o potencial da teoria crítica, nós devemos resgatar a crítica da razão instrumental, porque ela nos permite recuperar a radicalidade da teoria crítica, ela nos permite levar a sério as conclusões do Adorno, do Horkheimer, tá? E do Benjamin, do Marcuse, e determinações conceituais da razão instrumental, só para eu terminar aqui, para ter a segurança de que eu fui claro. Pensamento que é reduzido à técnica, né? Ou seja, razão instrumental alude a um processo pelo qual o pensamento é técnica. Qualquer pensamento que não seja técnico é suspeito e não serve para nada. Tá? Então, pensamento é técnica. Segundo, o pensamento ele é, portanto, parte do controle social e não um momento da reflexão e da superação dessa vida social. Aí é uma conclusão muito radical, eu sei, pode falar sobre isso, mas para os caras é um pouco disso, é isso que eles dizem na dialética do esclarecimento. E o terceiro, muito importante, é que razão instrumental é destruição do indivíduo. Tá? Ou seja, razão instrumental é um processo histórico pelo qual aquela substância que a modernidade colocou em cena, que é o indivíduo, que é a individualidade, ela é agora destruída. Tá? Então, esses são os contornos gerais dessa crítica da razão instrumental frankfurtiana. Tá? Na semana que vem, eu vou tentar recuperar isso no Brasil, ou seja, o que é que a gente estava fazendo, nós brasileiros? O que é que a gente estava pensando nesse momento? O que é que a gente estava sofrendo nesse momento? Quais eram as ferramentas que nós tínhamos à disposição? Como é que nós fizemos a crítica da razão instrumental entre nós? Tá? Porque, embora nós não tenhamos uma filosofia antiga, né, como é no caso dos alemães, que tem uma filosofia secular, nós tínhamos uma literatura muito forte. Tá? Então, na semana que vem, eu vou falar sobre dois momentos da crítica da razão instrumental brasileira,
Um momento é de uma recusa obstinada da razão instrumental, que aparece no Lima Barreto, aparece no Aloysio de Azevedo, aparece no Machado de Assis, aparece no Euclides da Cunha, né? São intelectuais que veem o processo de modernização brasileira e recusam ele. E eu vou falar sobre um segundo momento, que é um momento em que nós acreditamos que era possível tomar as rédeas da razão instrumental entre nós, que é a experiência do ISEB, sobretudo do Álvaro Vieira Pinto e do Alberto Guerreiro Ramos, né? Mas também do Antônio Cândido, do Caio Prado Júnior, e a ideia é fechar a semana que vem fazendo esse grande percurso, né, sobre a crítica da razão instrumental. Tá? Era isso. Sou tudo ouvidos agora. Eu acho que agora deveria ficar atento às perguntas, né? Eu suponho que as perguntas que estejam sendo dirigidas a você, tanto quanto a mim, você poderia gerenciar essas perguntas e ir respondendo na medida do possível, né? Seria possível? Sim, sim, Jorge. Vamos esperar se alguém tem alguma pergunta. Né? Vamos ver. Abusei da minha garganta aqui. Sim. Acabei me empolgando, era para eu falar tão baixo. Tá? Sim, sim. Leomir, eu tô dando uma checada aqui, ver se temos perguntas. Espera só um pouquinho. Tá bom, conta ali. Isso. A Tainá aqui, peraí, que está fazendo uma observação. Espera só um pouquinho. Leomir, a Tainá você pergunta, disse excelente explanação, né? Te elogia e pergunta: você considera que poderíamos falar de relação que atualmente os sujeitos exibem com as redes sociais seriam uma terceira natureza? Aí eu poderia te colocar mais uma questão da Adriana Camargo, também acho que ficariam duas, que são as duas que tem, que diz assim: você não compreende que, para além da crítica da razão instrumental, deveríamos partir de uma crítica da própria forma sujeito, como afirma Robert Kurtz em Razão Sangrenta? Então, a Adriana Camargo e a Tainá. Tá. Vou tentar responder as duas, vamos ver se eu vou conseguir. Né? A primeira, Tainá, assim, eu não sei se faz tanto sentido a gente colocar mais uma terceira natureza, né? Ou se seria necessário a gente fazer isso, sabe, Tainá? Porque eu acho que, de certa forma, a dinâmica das redes sociais, elas agudizam essa segunda natureza, né? Porque segunda natureza vai ser definida como esse processo do qual nós participamos, embora não tenhamos nenhum controle sobre ele, e diante do qual nós temos uma espécie de servidão, né? Ou seja, servidão voluntária, como você quiser chamar. De certa forma, as redes sociais, elas atualizam essa problemática, né? Ou seja, as redes sociais... Uma coisa que eu sempre acho, sabe, Tainá, e como semana que vem eu não vou falar do Lash, seria o caminho óbvio que eu tenho feito, né? Escola de Frankfurt, depois o Lash, o Sennett, né? Como eu já fiz aqui entre nós isso. Mas eu indicaria que você lesse o Lash, o Christopher Lash, tá? Escreveu Cultura do Narcisismo e o Mínimo Eu, para você ver, Tainá, que a dinâmica das redes sociais já estava presente antes de haverem redes sociais. Tá? Assim, ou seja, as condições de possibilidade para haverem redes sociais já estavam presentes desde a década de 80. Né? Quando o Lash fala sobre cultura do narcisismo, ele está falando muito sobre isso, sobre essa necessidade psíquica de uma autorização do outro, de uma aceitação do outro, de uma tentativa de criação de uma vida destacada da vida real, como uma vida que me mobiliza a existir. Né? Então, há trechos do Lash que são impressionantes, que parece que ele está falando sobre rede social. Tá? Então, assim,
a meu ver, as redes sociais talvez não sejam algo tão novo quanto a gente acha que é, entende? Talvez as redes sociais expressem modos já muito consolidados de vida social que nós tínhamos, entendeu? Claro, com novas especificidades, com algumas novas dinâmicas e assim por diante, entende? Então, eu não apostaria falar em terceira natureza, porque eu acho que é muito parte da segunda natureza, né? É muito parte dessa vida que a gente não controla, né? Assim, Tainá, vou dar um exemplo bem besta, tá, Tainá? Porque eu acho que os exemplos bestas são os mais claros, certo, Tainá? Então, assim, você pega alguém que é influência digital, que usa o Instagram, o YouTube para monetizar e ganhar dinheiro. Essa pessoa não tem o menor controle sobre o meio de produção dela. Razão pela qual ela pode ter os vídeos dela desmonetizados e não ter nenhum controle sobre isso. Essa dinâmica, ela é muito antiga, entende? Isso é uma dinâmica de trabalho muito antiga. E a outra dinâmica que eu estou dizendo que é antiga é essa relação narcisista, né, que existe nas redes sociais. E o narcisismo aqui, pessoal, não é, como diz o Lesch, a ideia de um sujeito egocêntrico que se acha o cara e tal. Muito pelo contrário. Para o Lesch, o sujeito narcisista é aquele do mínimo eu, entendeu? É aquele que adota certas etiquetas de comportamento para ele, ainda que ele seja ou não seja aquilo, que é mais ou menos como funciona a rede social. Ou seja, a rede social tem uma existência muito imperativa diante de mim. Só um outro exemplo, Tainá. Eu sei que a gente está sendo gravado, mas eu vou dar esse exemplo, porque eu não vou citar nomes. Por exemplo, você pode ser um professor de uma universidade privada e o seu perfil do Instagram você tem que fazer propaganda da sua universidade, por exemplo, entendeu? Assim, isso também é uma dinâmica muito antiga, né? Ou seja, é uma nova forma de vestir a camisa da empresa, da década de 90, sabe? Então, assim, eu acho que as redes sociais, elas, de certa maneira, atualizam antigos problemas entre nós. Tá? Essa é a minha coisa. Adriano, veja, Adriano, eu acho que sim, eu acho que nós deveríamos partir de uma crítica da própria forma sujeito, né? Eu só tenho um problema se isso estaria além da crítica da razão instrumental. Isso eu não sei, teria que pensar um pouco mais sobre isso, mas de pronto eu diria que não, né? Assim, eu acho que, de fato, como Kurtz lê a dialética do conhecimento, ele chega à conclusão que, de fato, haveria, portanto, um sujeito que empreenderia aquela crítica e tal. Eu acho que ele tem razão. Mas acho que o meu objetivo aqui hoje é contar um pouco dessa história, né? Acho que assim, contar um pouco desse museu de ideias para a gente, da gente entender como é que esses caras pensaram, onde é que esses caras estavam, o que é que esses caras avançaram, quais eram os problemas desses caras, entende? Eu acho isso importante, sabe, Adriano? Porque talvez isso nos possibilite alguns insights, né? Nos possibilite algumas questões para nós, tá? Tem um aqui, Fernando. Eu posso ler, Fernando, se você quiser, tá? Oi, Leomir. Não, não, é que eu estava mutado aqui, eu pensei que eu não tinha visto, tinha esquecido que eu estava mutado. Mas tem, deixa que eu fico aqui na gerência Tá. para te deixar mais tranquilo. Tem uma outra, né, da Sabrina. Boa noite, Leomir. Não sei se acompanhei bem o raciocínio sobre a crítica da razão instrumental. Fiquei meio perguntando, né, se o processo terapêutico não seria uma organização racional do imperativo subjetivo. Não estaria aí uma potência da razão instrumental? Ela repete a pergunta, não sei se ela modificou. Mas é a mesma, né? Que parece que está colado aqui. Tá. Eu estou tentando, Fernando, achar um livro, que eu vou citar o livro, então, como estamos em público, eu vou citar para não dizer assim que, falou e tal. Ó, Sabrina, veja só.
eu vou concordar com você, mas não no sentido positivo, tá? Eu não sei nem se foi no sentido positivo que você falou, mas assim, eu entendo que muitas vezes a psicologia ela vai atuar na direção da razão instrumental, ou seja, ela vai contribuir para que a razão instrumental se atualize novamente na esfera do psiquismo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou citar nomes. Há um livro chamado Análise Comportamental Clínica, Aspectos Teóricos e Estudos de Caso, de 2010. Tá? Estou dando a referência. Tem um estudo de caso, Sabrina, capítulo 18, sobre insônia crônica. Né? Eu gosto muito desse exemplo. A moça chega, Sabrina, para o psicólogo e diz assim: eu tenho insônia crônica. O psicólogo faz uma anamnese com ela. Ela conta, dentre tantas outras coisas, que ela tem 4 filhas e que a filha caçula dela tentou suicídio 5 vezes. E que depois da última vez que ela tentou suicídio, o sono dela piorou muito. Ao que o psicólogo pergunta assim para ela: tá, mas o que é que você quer com o tratamento? Aí ela diz: eu quero dormir pelo menos uma noite inteira. Aí ele: então o mandamento da paciente é dormir uma noite inteira. Em nenhum momento mais do estudo de caso, o psicólogo vai se questionar sobre a relação dela com a filha. O que ele faz são um conjunto de técnicas de higiene do sono, técnicas de privação do sono e técnicas de promoção da saúde. Nenhuma das 3 envolve a relação dela com a filha. Depois dessas 3 técnicas, principalmente depois da técnica de privação de sono, a senhora dorme uma noite inteira. E o psicólogo encerra o estudo de caso dizendo que o tratamento foi exitoso. Percebe, seu amigo? Ou seja, você tem uma psicologia, porque esse é um outro fator que me interessa muito, eu falei pouco, mas é claro que quando a razão instrumental ela vai na direção de aniquilar essa esfera subjetiva, é claro que ela tem uma técnica para fazer isso. E o nome dessa técnica é psicologia. Em muitas ocasiões, a psicologia vai ser essa ferramenta de psicologização. Se a gente entender por psicologização, esse ato de você transformar problemas que são de ordem mais complexas, né, em problemas simples, em problemas de ordem pessoal mais simples e assim por diante. Eu vou dar o nome do livro de novo. Poderia até colocar aqui, né, compartilhar. É Análise Comportamental Clínica, Aspectos Teóricos e Estudos de Caso. Tem outros casos, tá? Mas se eu vou falar desse, vocês verem assim. Então, assim como a razão, pessoal, ela não aparece como esse lugar a partir do qual seria possível nos emancipar, a psicologia também tampouco, entendeu? A gente tem um olhar, né, estudante de psicologia tem um certo olhar positivo à psicologia. Eu costumo brincar com isso, né, os alunos chegam no primeiro período, aí eu pergunto: por que você fez psicologia? O aluno diz: não, eu fiz psicologia para me conhecer melhor. Aí eu fiz psicologia porque eu quero ajudar o próximo. Eu digo: bicho, senão você está no lugar errado. Tipo assim, ajudar o próximo vai ser uma coisa muito difícil de você fazer, entende? E se conhecer aqui vai ser difícil, porque você vai conhecer tanta teoria, tanta perspectiva, você vai ficar muito mais confuso, né? Então, eles ficam um pouco tristes no início, mas depois eles entendem, né? Que assim, trata-se de um olhar muito positivo que se tem na psicologia. A psicologia não foi isso, entendeu? Não foi isso. Assim. Psicologia. E entre nós, né, como disse Cecília Coimbra, era um livro chamado Guardiões da Ordem. Eu digo para todo mundo que faz psicologia: leiam esse livro, porque você vai perceber qual era a relação da psicologia com a ditadura militar. Né? Então, assim, essa coisa que é psicologia, porque a psicologia, sabe? Veja, pessoal, em teoria crítica, não existe lugar assim, entendeu? Não, porque a psicologia pode constituir um lugar que vai. Não tem. Porque a filosofia. Não tem, sabe? Em teoria crítica, tá todo mundo na mesma merda, enfiado até o pescoço, entendeu? Não tem uma coisa, eu vou subir ali. Porque ali é um saber que não tem isso, entendeu? Não tem isso. Então, psicologia, sociologia, tá todo mundo lascado
o que é que a gente faz com isso, né? É por isso que eu falei para vocês do Beckett, né? O Beckett é muito esse cara do resto, entendeu? Assim, do como é que ele chama? O impiorável pior, né? Essa coisa bem do... E é isso, é lidar com isso. Lidar com isso, é meter a mão na massa nisso. Não tem nada assim, tá? Tanto é, ô Sabina, só mais uma coisa. É engraçado, porque, pô, André, é isso que eu ia falar. É engraçado, André, porque assim, a história da psicanálise nesse problema é uma história muito complexa, sabe, André? Porque assim, a psicanálise ela é formulada e pensada na Viena do final do século XIX e início do século XX, sabe, André? Então, Viena já é um contexto muito específico europeu. Não dá nem para dizer assim, a psicanálise é europeia. Ela é europeia, mas é europeia de um lugar muito específico, entendeu? Uma cidade muito específica, com uma vida cultural muito específica. E quando a psicanálise ela vai se desenvolvendo ao longo da história, ela vai se modificando muito, né? Por exemplo, quando a psicanálise ela vai chegando na Alemanha, em Berlim, quando o Reich, por exemplo, toma conta da psicanálise, né? Tenta fazer da psicanálise outra coisa, então a psicanálise vai mudando, sabe, André? Então, quando a gente pensar assim, psicanálise, a gente tem que dizer qual psicanálise, entendeu? Então, por exemplo, essa psicanálise do Reich é uma psicanálise rejeitada, né? A psicanálise, inclusive o Reich foi expulso da IPA, né? Então, assim, se a gente quiser dizer assim, a psicanálise ela é essencialmente emancipatória, eu digo para vocês que isso não existe, não tem nada essencialmente isso aqui, entendeu? A psicanálise, naquele momento, em Berlim, né, tem um livro, eu acho que é da Elisabeth Dantour, As Clínicas Públicas de Freud, tá? Que mostram a geração de freudianos alemães que tentaram fazer da psicanálise uma clínica popular, tá? E essa psicanálise ela foi sumariamente assim, perseguida pelo nazismo, excluídas pela IPA. Na época, ainda, a vida de Freud. É bom que se diga, entendeu? Quando ela vem para os Estados Unidos, né, vai para os Estados Unidos, melhor dizendo, também a psicanálise vai mudando bastante, entendeu? Então, toda a briga, digamos assim, entre aspas, né, de Marcuse com Karen Horney, com o Sullivan, com o Fromm, né, enfim, é toda uma discussão sobre os destinos da psicanálise. Só que essa é uma discussão muito trágica, sabe, André? Porque, assim, o Marcuse não é mais um clínico, percebe? O Adorno não é mais um clínico. O Erich Fromm é. A Karen Horney é, ou era, no caso, né? A Anna Freud era clínica, entendeu? Então, parece que a psicanálise também chegou num destino trágico na década de 50, onde parecia que era impossível fazer psicanálise, entende, André? E para você não achar que eu estou forçando a barra, veja um dos últimos textos de Freud, que é a análise terminável e interminável, acho que ele tem 7, eu acho. É um dos últimos textos dele, onde ele diz que há 3 tarefas impossíveis, e uma delas é psicanalizar, né? Então, assim, parece que a psicanálise chegou num momento também onde era meio impossível, entendeu? Onde não tinha como manter aquilo que a psicanálise se destinava antes. Então, o que o Fromm faz, eu indico que vocês leiam o Fromm, porque o Fromm pode ser tudo, mas ele não é desonesto. Ele diz claramente o que ele quer, o que ele pensa, entendeu? Então ele diz claramente, a psicanálise nos Estados Unidos, ela só vai se manter viva se ela abrir mão da pulsão de morte, se ela abrir mão da repressão, do recalque e assim por diante. Então a psicanálise só vai se manter viva se ela for na direção que depois ele foi escrevendo lá e tudo. Não dá para dizer que ele está errado, a gente pode discordar dele, entendeu, André? Não dá para dizer que ele está errado, entendeu? E assim, essa é a dinâmica dos saberes, sabe, André? Assim, como eu estou falando, não existe esse saber fora da história. Todos os saberes estão dentro da história, sabe? Não existe lugar seguro. O marxismo parecia um lugar seguro no século XIX, não é verdade? O marxismo parecia, portanto, esse lugar onde, se a gente apostasse todas as fichas, nós viveríamos melhor. E não vivemos melhor, não é verdade? Não dá para fugir a isso tentando imaginar um marxismo essencial, entendeu? E sempre dizer que houve uma traição da história. Ou seja, não, o Stalin não era marxista, o Trotsky não era marxista, o Lenin não era marxista. Existe um verdadeiro marxismo ao qual devemos nos apegar. Isso não existe. O que existe é o marxismo na história. E a gente precisa lidar com esse marxismo na história.
Então, não existe a psicanálise, existe a psicanálise na história, né? E a gente tem que, para debater psicanálise, debater o que foi a psicanálise na história, né? Então, eu vejo muito por aí. Não tem a psicologia com P maiúsculo, né? Tem a psicologia na história, né? E assim vai, né? É assim que eu... Bom, isso aí. Tem uma pequena observação, Leomir. Minha voz está chegando aí? Tá, Jorge, tá. É, Estamos te escutando bem. tá. Então, são duas observações rápidas, né? Uma muito incômoda, mas, enfim, quando a Hannah Arendt, aí nos anos 40, né, quando os nazistas foram derrotados, ela percebeu, ela, os frankfurtianos também, mas, sem dúvida alguma, ela percebeu que, e disse isso explicitamente, né, se o antissemitismo deixaria de existir, mas o fascismo não. Essa é uma frase muito dela. Ela tinha toda a razão pela qual, obviamente, eu, e os frankfurtianos, e quem se aproxima da escola de Frankfurt, mantém um interesse muito vivo em tudo que aconteceu na época do nazismo, né? Quer dizer, o nazismo foi uma espécie de paradigma de tudo que pôde se desenrolar e ainda pode se desenrolar, ou talvez esteja se desenrolando aos nossos olhos, né? E que ele é, de uma certa forma, uma espécie de ápice dessa vigência, né, total de uma razão instrumental. E aí um dos exemplos assim que eu gostaria de citar, uma indicação, é um livro que saiu em português chamado Crer e Destruir. Leomir conhece o livro, que é um livro de um historiador chamado Christian Ingrao. Isso aqui é um estudo sobre os intelectuais que fizeram parte do que eles chamam aqui de máquina de guerra nazista. Eles, na verdade, isso aqui foi feito, é uma tese de história, uma tese de doutorado, em torno daqueles que faziam parte dos chamados Einsatzgruppen, que eram os grupos que organizavam a matança dos judeus. Eles iam para os países ocupados e lá organizavam tecnicamente aquilo que o Leomir, no meio da fala deles, colocou bem. Aquelas diversas fases, né, que era como se fosse uma linha de produção de matança. Escolhiam a região, escolhiam o lugar, a forma de fazer e tal. Na verdade, de saída, eram 21 grupos organizados em torno de um líder, que era um comandante, que fazia essa função de organizar isso. Desses 21 líderes, 11 tinham doutorados e 3 tinham 2 doutorados. Então, é bom ter claro que o que a razão produz, essa razão produz, esse acúmulo de conhecimento que você pode ter, pode não significar rigorosamente nada se não houver atrás daquilo uma outra visão que faça você dizer moralmente se aquilo é certo ou errado. Quer dizer, quando você efetivamente está mergulhado na razão instrumental, tudo vira mercadoria, inclusive o teu próprio pensamento, né? Deixa de ter qualquer sentido. E aí o segundo exemplo, só para uma observação, e essa é muito recente, eu descobri que, eu sabia, Marcuse teve um filho que era, eu cheguei a ter um contato com ele, que foi, está vivo ainda, planejador urbano. E aí, uma vez, agora, no meio da pandemia, eu descobri que tinha um neto, o neto do Marcuse. O neto do Marcuse se chama Harold Marcuse. E ele escreveu um livro interessantíssimo, que ele é historiador. Ele escreveu um livro, um homem também já perto dos 60 anos, né? Quer dizer, todo mundo vai envelhecendo, obviamente, né? Então, esse livro chama-se Legados de Dachau. Dachau foi um campo de concentração que havia um número maior de intelectuais. E o que ele fez? Ele, ao invés de estudar o campo em si, ele estudou a apropriação da lógica do campo depois que a guerra acabou. Ou seja, na verdade, o campo acabou, para resumir, e ele virou um ponto turístico. E ele faz um estudo do que o campo era, como os judeus o transformaram gradualmente numa imagem, né, de destruição, mas que logo depois o próprio sistema econômico se incumbiu de transformá-lo num lugar de um shopping, né, uma espécie de shopping da morte. As pessoas vão lá para se emocionar, para ver, e é tudo muito bem estruturado, como é um turismo, né? Eu não sei se já viram, né? Mas é a parte do que se chama de turismo negro.
é assim que se chama, que é um segmento de turismo em volta da morte, né? Quer dizer, você contrata uma empresa, existem empresas especializadas, exatamente para isso. Você vai para lugares onde existe uma guerra a 5 quilômetros de distância, ou um campo de destruição onde pessoas foram mortas. Ou seja, isso e é curioso, né, que haja um segmento do próprio turismo que seja dedicado a isso, né? E alguma coisa que envolveu o próprio campo de concentração, que se tornou, e até hoje é, uma espécie de lugar para as pessoas tirarem selfie. Ele descreve isso, né? Na entrada do campo, vão tirando selfies e se emocionando, né? E depois saem dali, esquecem, aquilo não tem mais nenhum sentido, foi simplesmente uma emoção a mais que a pessoa colocou na vida, né? Enfim, era só uma observação de que, no mundo da razão instrumental, tudo é mercadoria. Nada escapa, né? Nada fica fora, né? Nada deixa de ser comercializado, né? Até o que deveria ser sagrado se torna comércio também, né? Leomir? Leomir? Tô aqui. Vamos mais uma? Oi, não, só tem mais uma aqui, daí a gente poderia ir encaminhando, né, para o nosso final, mas diz assim, a Noemi, né, Batista, estamos imersos nesse contexto e por isso estaremos sempre enviesados para pensar em instrumentos de emancipação, né? Essa é a questão da Noemi. Obrigado, Fernando. Vamos terminar com ela. Acho que minha garganta não aguenta mais, não. Mas vamos. Eu vejo, Noemi, eu indico o, o Beckett de novo, né? Porque, assim, uma coisa eu não falei do Beckett, né? Tu disse que não tem história, não tem isso, não tem aquilo, não tem o que lá, não tem o que lá. Aí alguém poderia perguntar assim, mas e como é que são esses romances, né? Os caras ficam tentando viver, eles tentam compreender o que está passando com eles, entende? Os romances de Beckett são assim, né? O Fim de Partida, que é um romance até fácil de vocês encontrarem ainda, chama-se Fim de Partida. Inclusive é uma peça, na verdade, muito famosa. É mais ou menos isso, assim, é um mundo em colapso, os caras vivem num lugar muito precário, mas tem que viver, e aí? A peça é isso, os caras tentando viver, os caras tentando fazer algo que faça o mínimo sentido para eles, entende? É como se fosse um crítico do Beckett que disse que são as ruínas do indivíduo moderno, né? Porque é o indivíduo moderno, mas em ruína. Ele ainda tenta dar uma coerência ao mundo, ele ainda tenta produzir um sentido diante desse mundo caótico, colapso e tal. Acho que mais ou menos assim, a gente é meio Beckettiano mesmo hoje em dia, né? Assim, ninguém, eu acho que o Jorge concorda comigo, o Fernando, ninguém vai aqui assumir uma posição de dar uma imensa garantia para ninguém, sobre nada, né? Não vou dar uma garantia de que venha para a teoria crítica que você será feliz, né? Ou venha para a teoria crítica que você vai compreender o mundo como ele é. Não, assim, o que a gente faz é compartilhar com vocês as experiências da gente, como a gente foi construindo, né, esse tecido que é a vida, né? Tudo remendado e tal, mas a gente vai construindo junto, vai pensando junto, né? Eu acho que a teoria crítica é um pouco disso, né? É um pensar junto. Eu acho que é isso, né? Ou seja, é tentar conviver, conspirar, né? Respirar junto. Tem uma frase, pessoal, eu queria terminar com ela, que quando o Adorno morreu, convidaram o Horkheimer para dar uma conferência. E vocês imaginam que o cara devia estar mal. Um grande amigo dele morreu. Essa conferência foi dada em 69, logo depois da morte do Adorno. E o nome é Teoria Crítica Ontem e Hoje. Mas tudo a ver com o nosso curso, né? Mas tem um final que eu acho assim muito bom. Eu vou tentar ler aqui, traduzir, vamos ver se faz sentido, mas acho que eu vou conseguir. Ele diz assim, falando sobre o pessimismo, né? Porque, enfim, a acusação sempre foi essa contra a teoria crítica, né? Inclusive dos próprios alunos, né?
E aí o Horkheimer diz assim, mas no que é que consiste o pessimismo que eu compartilho com Adorno, o meu falecido amigo? Consiste, apesar de tudo isso, em tentar realizar aquilo que nós consideramos verdadeiro e bom. E assim, o nosso lema sempre foi ser pessimistas teóricos e otimistas práticos. Ele termina assim. Eu acho uma frase bonita, tá? E da ocasião dele sobre a morte de Adorno, eu acho que é um pouco disso. Assim, sabe? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E minha voz estava que tudo ficado bem. Agora tu tem que fazer um gargarejo, Leandro. Faz um Tô aqui gargarejinho com mel e tal, alguma coisa assim. Vai cuidar do filho. E Isso. semana que vem a gente tem a tua segunda etapa aqui, brilhante, né? Reflexão, parabéns, cara. Tu né? Uma reflexão consistente, forte, né? Eu acho que sem dúvida ajudou a todos nós aqui a pensar sobre, né, a radicalidade da crítica, né, a razão instrumental que precisa ser feita. Então, dou boa noite aqui a todas e todos, encerro, né, Valeu, nossa pessoal. aula de hoje. Semana que vem estamos aqui de novo. Valeu. Tchau.